Foi a pior noite da vida de Sicário, e seu verdadeiro sofrimento ainda nem começou. Antes, ele era visto como um homem temido. Matador de aluguel do cartel Los Zetas, pequeno e implacável grupo de tráfico de drogas, responsável por milhares de mortes brutais no México anualmente. O sicário podia ser responsável por várias dessas mortes, mas quem vive pela lâmina, frequentemente morre por ela. Ele foi amarrado pelos pulsos, tornozelos e espancado brutalmente pelos capangas. Uma fita adesiva prateada cobre sua boca, enquanto pânico, suor e lágrimas se acumulam na borda superior. Seus inimigos, os soldados rasos de um cartel rival, simplesmente o agarraram na rua em uma van branca. Ele não teve tempo de reagir quando um taser potente atingiu suas omoplatas e fritou seu sistema nervoso, deixando-o mole como espaguete cozido. Ele foi arrastado, gritando e implorando, até a fazenda de um homem cujo simples nome causava terror em todos os estados do México. Ele era conhecido como o maior chefão de todos os cartéis. Mas para seus homens, ele era simplesmente o amanhecer. E agora o amanhecer está de pé acima do sicário, ao lado de uma mesa dobrável cheia de ferramentas sinistras, alicates, cortadores de parafuso, facas, machadinhas, bisturis, até uma serra elétrica. Se a fortuna decidir satisfazer seu sadismo esta noite, o Dom vai saborear cada ferramenta em seu arsenal, usando cada uma delas. Antes que o sicário dê seu último estertor molhado e deixe esta existência mortal. Há outros homens na sala, a maioria apenas capangas e alguns brutamontes mais leais do Dom. Mas um jovem narcotraficante está próximo, com uma câmera digital em um tripé apontada para sicário, capturando cada expressão de terror em glorioso vídeo 4K Ultra HD. Após concluir o ato macabro, eles pretendem postar trechos da execução no TikTok, a forma mais humilhante de dar exemplo com o inimigo capturado. O Dom sorri e pega o alicate primeiro. Ele sempre chamou esse par em particular de velha fiel. O metal está coberto de ferrugem e, bem, digamos apenas que há outros compostos de usos anteriores. Claro, quando o sicário vê isso, ele começa a se contorcer. O Dom gosta muito disso, ele diz. Você achou que sairia impune após matar meus homens? Quando você desrespeita meus homens, você me desrespeita, e todo mundo sabe o que acontece quando você me desrespeita. Com um movimento treinado do pulso, quem sabe quantas vezes ele já fez isso agora? Ele remove a fita adesiva da boca do sicário que grita de dor. Ele força a mandíbula do homem e, com um alicate na mão, decide manter o clássico e começa pelos dentes da frente. Mas antes de continuar, quero tirar um momento para agradecer ao patrocinador do vídeo de hoje. War Thunder, atenção a todos os entusiastas de combates de veículos. Se você é como eu e fica maluco por detalhes hiperrealistas, então War Thunder é o jogo para você. War Thunder é o jogo de combate de veículos mais completo já feito, e está disponível agora gratuitamente para PC, consoles e dispositivos móveis. Assuma o comando de mais de 2.500 tanques-aviões, helicópteros e navios, todos recriados de forma autêntica desde a década de 1920 até os dias atuais, representando 10 grandes nações. Cada veículo foi cuidadosamente modelado, incluindo motores, tanques de combustível e compartimentos de munição. E quando você dispara, a visão de dano em raio-x mostra exatamente onde o projétil atinge e como ele afeta os componentes e a tripulação. Você pode participar de batalhas rápidas ou de confrontos PVP estratégicos e realistas. Agora existe uma nova forma de jogar desde War Thunder foi lançado para mobile, permitindo jogar no campo de batalha em qualquer lugar, tanto no iOS quanto no Android. Ela tem controles intuitivos, gráficos impressionantes e as batalhas dinâmicas em terra, ar e mar que marcaram o jogo. Junte-se à comunidade global de mais de 70 milhões de jogadores, clicando nos links do comentário fixado ou da descrição para garantir seu pacote de bônus. Oferta exclusiva para novos jogadores e quem não joga há 6 meses no PC ou consoles. Inclui vários veículos premium, um decorador de veículo exclusivo, Águia do Valor, 100 mil leões de prata e 7 dias de conta premium. Mas lembre-se, está disponível apenas por tempo limitado. Mas quando o alicate enferrujado está quase alcançando os dentes brancos do sicário, uma presença estranha entra na sala. O sicário, o amanhecer e todos os homens do amanhecer sentem isso ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que você sente uma rajada de ar frio entrando por uma janela quebrada, todos olham instintivamente para o canto da sala. Há um homem estranho parado ali, vestido com um terno preto impecável, embora um pouco antiquado, seus olhos fundos, sua pele branca e dura como o marfim antigo.
Todos ficam imóveis por um momento até que o estranho fala, com a voz firme e calma. Se vocês o matarem, diz o estranho, estarão simplesmente deixando dinheiro na mesa. Pensei que você fosse esperto demais como empresário para cometer esse erro. Não tolera intrusos ou insultos. O Dom manda um de seus homens segurar o estranho. O mais forte do grupo aceita. Mas no segundo em que ele põe a mão no estranho, seu corpo parece travar. Ele cai no chão. Um segundo depois, com o corpo se contorcendo, a boca espumando de saliva, os olhos virando para trás na cabeça. Em questão de segundos, o homem está morto por causas desconhecidas. Outro segurança do Dom não hesita e puxa uma pistola dourada de cabo perolado, típica de narcotraficantes de médio escalão. Ele abre fogo contra o estranho, mas embora cada bala acerte o alvo, o homem não se abala. Ele tira as balas gastas do paletó como se fosse poeira. Agora ele tem a atenção total do Dom, sem necessidade de agressão, diz o estranho. Sou apenas um humilde vendedor que veio apresentar uma proposta de negócios, em vez do habitual fugir e atirar. Proponho um novo método para transformar pequenos inconvenientes, como seu amigo aqui, em dinheiro vivo, cortesia dos meus empregadores na Marshall Carter e Dark Limitada. Você está interessado em ouvir minha proposta? Os olhos do Dom vão do estranho para o sicário, depois voltam para o estranho. Interessado? Por quê? Sim, ele está. Quando a aprovação termina, se o sicário conseguisse reunir energia suficiente até mesmo para implorar, ele teria preferido implorar pelo alicate. Menos de um mês depois, Crimson chega às ruas dos Estados Unidos. Todos logo o chamam assim. Um pequeno frasco de vidro, não maior que a unha do polegar, com um líquido vermelho escuro. E, seja você escolha tomar direto ou misturar na sua bebida, você sente um barato potente que dura horas. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Vários descreveram as sensações simultâneas de flutuar em uma nuvem em direção ao céu, banhados por uma luz dourada, e afundar na cama ou no sofá, sentindo apenas o calor e o conforto da escuridão. É uma grande viagem. Na cultura de usuários e traficantes, a notícia se espalha rápido, e ninguém teme ficar de fora. Nada se compara a um viciado entediado buscando o novo barato. Logo, o cartel passa a lucrar centenas de milhares e depois milhões com a importação disso. Ela logo supera concorrentes tradicionais como Marcha Colombiana, Pó, Cristal e Fent. E assim como o último, overdoses com a nova droga da moda são frequentes e desagradáveis. Não que isso impeça as pessoas de quererem experimentar. Mas o que deixa até os membros mais experientes da Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos, ou DEA, perplexos, é o fato de que apenas um cartel em particular parece realmente estar fabricando e vendendo o Crimson. Esse tipo de exclusividade é algo inédito? Os grupos variavam na pureza química e nas rotas de contrabando, mas vendiam basicamente os mesmos produtos. De onde isso veio, afinal? Após invadir um famoso ponto de drogas em Baltimore,
A DEA possui uma amostra de Crimson para análise em laboratórios avançados, mas o que descobrem gera mais dúvidas do que respostas. Crimson é principalmente sangue humano, diluído com algum composto narcótico desconhecido a tal ponto que foi seriamente alterado quimicamente. Uma revelação tão assustadora que é mais fácil compará-la à magia negra ou alquimia do que à química moderna de drogas. Em outras palavras, é menos Walter White e mais Aleister Crowley. E embora esses assuntos esotéricos geralmente fiquem fora do alcance da DEA, existe outra organização por aí que é especializada nesse tipo específico de estranheza. Após a revelação sobre Crimson, um memorando é enviado a todos os agentes da DEA e FBI. No caso, vocês serão realocados. As investigações sobre Crimson foram transferidas para uma força-tarefa especial, com atividades altamente restritas e baseadas na necessidade de conhecimento. Quem for pego vazando informações sobre o assunto enfrentará consequências severas. E foi assim que uma certa organização independente, ou fundação se preferir, começou a pesquisar a misteriosa nova droga de rua que está devastando os Estados Unidos. Com os imensos recursos à sua disposição e a ausência de procedimentos burocráticos e entraves legais os segurando, não demora para a força-tarefa encontrar e pressionar os traficantes de Crimson. Inicialmente, eles ficam relutantes em entregar informações sobre seus chefes, mas quando são pendurados do alto de uma ponte, ficam muito mais falantes. Os frascos de sangue são contrabandeados para os Estados Unidos por um grande sistema de túneis secretos, de Juarez a um pátio de caminhões no Novo México. Dessa forma, fica fácil mapear a rede de distribuição e localizar os centros de comando deles na fronteira sul. Nem a força-tarefa está pronta para os horrores que vão enfrentar. Semanas se passam enquanto autoridades americanas perseguem traficantes de baixo escalão da Crimson nas ruas dos Estados Unidos. A força-tarefa monta uma rede avançada de vigilância. Em Juarez, os moradores relutam em dizer qualquer coisa por medo de represálias violentas. Pessoas têm desaparecido das ruas. Inimigos do cartel simplesmente somem. Mas diferente dos tempos antes da Crimson, não há corpos nem vídeos. Eles simplesmente desaparecem. E isso de alguma forma parece ainda pior do que a morte. Após monitorar um narcotraficante de alto escalão por um tempo, eles percebem uma movimentação incomum em um grande armazém refrigerado. Dizem ser uma fábrica de conservas de peixe, mas a força-tarefa suspeita que os caminhões refrigerados não transportam peixe enlatado todas as noites. Eles se mobilizam quando têm certeza da vantagem. Com armaduras táticas de furtividade e armas de apoio, eles derrubam os guardas do perímetro e avançam, mas não esperam tanta resistência. Carros e vans entram no complexo, cada um cheio de capangas fortemente armados do cartel. O que quer que esteja neste prédio, eles querem proteger a todo custo. Não demora muito para o que era para ser uma operação secreta virar um tiroteio caótico, com sangue na sarjeta e cápsulas de bala espalhadas pela areia. Apesar de serem mais numerosos, o cartel não tem a habilidade nem o poder de fogo da força-tarefa, e logo é dominado. Mas o que poderia haver dentro daquele armazém que valesse tanta carnificina? Bem, eles estão prestes a descobrir. A força-tarefa arromba a porta e entra, armas em punho. Mas o que eles realmente encontram é muito pior. Pessoas. Centenas de pessoas presas a macas no meio de vastos ninhos de tubos transparentes, extraindo sangue em galões para grandes recipientes refrigerados. Mas de certo modo, essa nem é a parte mais repugnante da operação. Cada um deles está coberto de insetos, pequenos pesadelos rastejando pela pele, mordendo, se alimentando. São percevejos? Eles acionam rapidamente um grupo de contenção biológica antes de investigar o prédio. Cada indivíduo parece ser um pequeno bioma para a reprodução de insetos. Tubos removiam o sangue carmesim deles, enquanto outros forneciam alimentação intravenosa e transfusão de sangue. Talvez para garantir que essas fábricas orgânicas de drogas nunca se esgotem totalmente. O que marca a força-tarefa são as expressões nos rostos das pessoas sequestradas. Sorrisos de felicidade, mesmo com bochechas magras e desnutridas, como se sonhassem e não fossem devorados por insetos ou usados na produção de entorpecentes. Eles devem achar o responsável por esses horrores e fazê-lo pagar. Após vasculharem todo o prédio, encontram um escritório barricado, o local mais seguro da instalação. Demoram 1 hora para invadi-lo. Apesar de toda a tecnologia, quem ocupa este cômodo deve ser muito preocupado com segurança. Ao abrirem a porta, uma fina onda dos percevejos vorazes rasteja para fora.
Eles estão infestando cada centímetro daquele cômodo, rastejando pelo chão, pelas paredes, pelo teto. O lugar inteiro parece vibrar visivelmente com a presença terrível deles, com a fome deles por sangue. Apesar dos insetos, porém, o cômodo é dominado por uma grande escrivaninha de carvalho, e o que está sentado atrás dela é o que restou do Dom. Ele está esquelético, pálido como um cadáver, e coberto por mais daqueles terríveis insetos sugando o que restou dele. É impossível dizer há quanto tempo ele está aqui, reduzido a pouco mais do que um saco de sangue, e se ele mesmo se trancou neste cômodo, ou se alguém o trancou aqui. Na escrivaninha à sua frente está um pequeno cartão de visitas preto com as palavras Marshall, Carter e Dark Limitada. Percevejos já são um pesadelo quase inconcebível nas melhores situações, mas isso piora ainda mais quando se trata da cepa que a Fundação SCP chama de SCP-456, os percevejos soporíferos. Para quem não tem um dicionário de sinônimos, soporífero significa induzir sono ou sonolência. E isso é o menor dos seus problemas ao lidar com essas criaturinhas assustadoras. À primeira vista, os espécimes SCP-456 não diferem muito dos percevejos não anômalos. Eles se tornam anômalos devido ao composto químico que injetam nas presas. Percevejos comuns são insetos terríveis, sugadores de sangue, que te mordem enquanto você dorme para beber seu sangue. Eles injetam um anticoagulante no sangue para mantê-lo fluindo enquanto se alimentam. Isso também ocorre com o SCP-456, porém, eles ainda misturam isso a um produto químico confidencial que induz o sistema endócrino a produzir endorfinas. A adenosina é uma substância narcótica relacionada ao opioide perigoso fentanil. Como você já deve ter notado, esse composto causa euforia e deixa a vítima complacente com sua situação. Mesmo enquanto um número cada vez maior de insetos rasteja sobre o corpo da vítima, alimentando-se de sangue e injetando mais substâncias entorpecentes. O resultado é que a vítima passa cada vez mais tempo em um estado de sono feliz, tão entorpecida que nem consegue compreender o que está acontecendo com ela. Apesar de a tolerância variar entre as vítimas, o resultado costuma ser o mesmo. Eventualmente, a vítima começará a dormir 24 horas por dia, sendo pouco mais do que um saco de sangue vivo para os espécimes do SCP-456. No fim, elas morrerão de aparente overdose de drogas e provavelmente serão encontradas depois como um cadáver sujo e magro, cheio de insetos. Se tiverem sorte, morrem de overdose. Caso contrário, a perda de sangue pelos percevejos ou a lenta fome e desidratação farão o trabalho com igual eficácia. Pesquisadores da Fundação nos projetos 456 requisitaram 4 membros da classe D para testar efeitos de variados níveis de exposição às criaturas monstruosas. Os resultados desses 4 experimentos foram tão estranhos e desagradáveis quanto você imagina. O primeiro sujeito recebeu rações padrão após ser colocado com os percevejos Saperific, sem outro tratamento especial. As coisas avançaram de forma estável no começo, mas após 17 dias de infecção. Ele caiu em um sono permanente devido aos efeitos da anomalia e morreu menos de 10 dias depois por desnutrição. Uma morte extremamente perturbadora, mas ainda restavam 3 sujeitos para os pesquisadores testarem. O segundo sujeito teve um fim bem mais violento e desagradável que o primeiro. Para ver quanto tempo ele resistiria à vida, a Fundação o infectou com SCP-456 e passou a alimentá-lo por via intravenosa enquanto dormia. Isso ocorreu tantas vezes que ele perdeu a capacidade de se alimentar sozinho, prolongando muito sua morte e aumentando bastante o tempo entre a infecção e o óbito, chegando facilmente aos 2 dígitos, embora o número exato tenha sido redigido dos arquivos oficiais. Para eliminar as causas de morte anteriores, o terceiro sujeito recebeu alimentação intravenosa e transfusões regulares de sangue para evitar morte por perda sanguínea. Isso levanta a questão se a escassez mundial de sangue tem relação com a Fundação usando o suprimento da Cruz Vermelha em experimentos assim. Isso deu ao sujeito um pouco mais de tempo, mas o prognóstico continuou sombrio. Ele morreu após vários dias por toxicidade narcótica dos produtos químicos, mas ao menos foi uma morte mais tranquila que a de seus predecessores. Todos esses experimentos deixaram a Fundação com uma pergunta: seria possível que uma pessoa sobrevivesse a um caso prolongado de infecção por SCP-456 se as estruturas certas fossem implementadas para descobrir isso? O quarto classe D foi infectado pelos insetos e recebeu tratamento triplo: alimentação intravenosa, transfusões regulares de sangue e dosagem constante de antagonista narcótico. Esse tratamento foi criado para reduzir os efeitos do coquetel químico injetado em suas veias.
pelo SCP-456, dada a abordagem sistemática da Fundação para descobrir as 3 principais causas de morte pela infecção do SCP-456. O plano de tratamento deles permitiu que o Classe D sobrevivesse ao sofrimento, com um efeito colateral horrível, já que o homem sobreviveu e seu tormento continuou por bem mais de 100 dias. Os percevejos estavam bem alimentados e se reproduziam rapidamente. Quando o experimento foi encerrado, o Classe D recebeu amnésticos e foi realocado. A colônia já havia se multiplicado em centenas de milhares de insetos. Cobriram seu corpo com um tapete grosso e contorcido, ocultando a pessoa sob ele com grande eficácia. Até pesquisadores experientes da Fundação, acostumados a coisas terríveis, precisaram de muita força de vontade para não vomitar ao vê-lo. Tudo isso já seria ruim o suficiente, é claro, mas ficou ainda pior por causa das ações de um certo cartel de drogas mexicano. Ao descobrirem as propriedades do SCP-456 por conta própria, eles começaram a sequestrar pessoas e usá-las como fábricas humanas de drogas. A Força-Tarefa Móvel, IOTA 10 Codinome Federais Malditos, ficou encarregada de encontrar e eliminar qualquer pessoa envolvida nessa forma particularmente repugnante de tráfico de pessoas e drogas. Curiosamente, a colônia específica isolada pela Fundação SCP recebeu a classificação Seguro. Esta é uma das poucas vezes em que eu pessoalmente discordo do consenso da Fundação. Eu classificaria essa anomalia como euclídea. Não apenas pela complexidade de conter essas criaturas horríveis, mas também porque não sabemos quantas outras colônias de percevejos soporíferos existem por aí. Apenas esperando para combater essa ameaça potencialmente muito maior, a Fundação SCP conspirou com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças para espalhar a desinformação de que percevejos transmitem o mortal vírus da malária. E, portanto, devem ser removidos com extrema cautela. Mas quando foi que algo que o CDC disse realmente impediu as pessoas de fazerem qualquer coisa? Depois que você terminar de se arrepiar com esse pensamento, posso te contar como a Fundação tem lidado com a colônia que eles mantêm sob chave e cadeado. Eles passam os dias em uma sala de contenção selada, e pesquisadores ou especialistas em contenção que entram nessa sala são obrigados a usar trajes de proteção contra materiais perigosos. Os trajes são pulverizados com inseticida após o uso para mantê-los vivos. Para estudos adicionais, deve-se administrar semanalmente 70 mg de sangue humano ou animal por 100 percevejos. Esta é mais uma área em que a minha própria filosofia difere da Fundação. Eu não costumo dizer isso, mas se você quer saber, eu estou com a Coalizão Oculta Global nessa. Vamos pular o confinamento e partir direto para exterminar essas coisinhas nojentas. Obrigado novamente ao War Thunder por patrocinar este vídeo. Jogue War Thunder grátis no PC, PlayStation, Xbox ou celular. Use os links no comentário fixado ou na descrição. Se você for novo ou não acessar há 6 meses, receberá um grande pacote de bônus no PC e consoles, com vários veículos premium, o exclusivo decorador Águia do Valor, 100 mil leões de prata e 7 dias de conta premium, está disponível por tempo limitado, então não perca. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja pesquisador júnior. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-2450 Dentes.